Hoje nós vamos debater um caso sobre um crime que aconteceu na Hungria entre 1914 e 1929, onde envolve uma série de envenenamentos praticados por mulheres em uma vila muito fechada. E aqui a gente não está falando de um crime isolado, mas de algo que foi se repetindo durante anos, como se matar fosse a solução e não uma exceção. E é justamente por isso que esse caso chama atenção, porque não é uma revolta somente, é talvez um pedido de socorro. E contextualizando, Nagirev, que foi o nome da vila daquela época, foi uma vilazinha esquecida pelo governo, que veio de uma recessão pós-guerra, onde os maridos voltaram para casa totalmente traumatizados e encontraram as suas esposas, e veio um monte de situações e a gente vai debater sobre esse caso agora. Vamos lá. Exatamente, Ayla. Vamos imaginar o seguinte contexto. Pós-Primeira Guerra, como você citou, contextualizou, pós-Primeira Guerra, homens com estresse pós-traumático chegando em suas casas, acreditando de que todos eram seus inimigos, todos estavam contra eles, inclusive as suas esposas, que nessa época já não era considerada mulher com direitos, mulher que tem a possibilidade de ser independente do seu marido, mulher a posse. Imagine sua posse na cabeça desses homens que voltavam da guerra, sua posse te traindo. A cabeça deles, com esse sentimento pós-traumático, pós-guerra, deferia toda essa agressão ainda mais atual, ainda mais típica contra suas esposas. E nesse contexto surge uma peça muito importante que será citada aqui ao decorrer dessa conversa e que vai ser muito... vai elucidar muito bem sobre o que é citado nesse livro, como é esse caso. E saindo um pouco da narrativa do caso, né, que foram mulheres que durante anos envenenaram seus maridos por diversos problemas. Saindo mais dessa narrativa do caso, entrando na análise penal, a gente entra numa situação bem interessante. Quando a gente olha para esses vários assassinatos ao longo do tempo, que foram 2 décadas, como isso seria enquadrado juridicamente no Brasil? Porque a gente não está falando de uma única morte. A gente está falando de vários crimes em sequência, dentro de um mesmo contexto e, em muitos casos, com o mesmo modo de execução, o envenenamento. Então, surge uma dúvida para a gente debater. Isso poderia ser tratado como crime continuado, previsto no artigo 71, ou falar em concurso material de crimes nos artigos do 69? Concurso de crimes, né? Porque existiam vários crimes. Não tem você, amiga, a gente debater agora, que deu para ele. Concurso de crimes, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Eu acredito que seja concurso de crimes, viu? Eu concordo com eles, né? Nesses termos, que elas, na verdade, foram várias mulheres da aldeia, né, de X, que procuraram a Suzana para se fazer a queixa do que elas estavam passando dentro de casa, e como elas não tinham como simplesmente largar seus maridos, porque o divórcio não era bem, apesar de já existir na época, não era algo bem visto pela sociedade. E como elas também não trabalhavam, não tinham como se sustentar, muitas ainda tinham filhos, né? Outras simplesmente com o apoio do seu marido conseguia matar essas crianças, porque para a mulher um fardo ter um filho, ela não trabalhava, e para o marido também, porque era mais uma boca para sustentar. Então, desabafando com a Suzana, elas falavam: poxa, não aguento mais, a gente sofre muita agressão e tudo mais. E o que a Suzana fazia? Incentivava e, inclusive, dava até o veneno, né? Para elas poderem chegar às vias de fato, conseguir matar seus companheiros. E aí se livrar dessa dor, desse peso na vida. Desse fardo, né? Como o nosso colega falou, não eram mulheres com direitos, eram mulheres com responsabilidades, eram mulheres que
o Estado, eles fechavam os olhos para esse tipo de situação. No caso, havia um acontecimento de mortes durante anos, havia um padrão, que era o envenenamento, e mesmo assim as autoridades não agiam. Por ser um vilarejo muito pequeno, não tinha acesso a muita informação, eles também fechavam os olhos para esses casos. Hoje a gente tem o acesso à tecnologia, que ajuda através da perícia a saber como é que é os detalhes quando uma pessoa morre. Antigamente não, antigamente eram elas por elas. Algumas fizeram para se defender e outras fizeram como um ato de sobrevivência para tentar se libertar de uma situação tão precária que elas viviam, que mesmo acho que antigamente os pais viam as filhas como objetos, eles vendiam as filhas e com base nisso elas viviam numa sociedade precária. Aí vem um caso. Aí surge uma pergunta muito importante. Será que essas mulheres eram só criminosas ou também vítimas de um contexto extremamente pesado? Porque... Pode citar o livro? Pode. Porque no livro a gente percebe que muitas delas viviam em situações bem difíceis. Violência doméstica, constantes casamentos abusivos, pobreza extrema. E praticamente nenhuma tinha possibilidade de sair daquela realidade. E naquela época, naquele vilarejo, a mulher não tinha muita autonomia, nem apoio do Estado. E aí começa uma coisa meio assustadora. Matar o marido começou a ser visto como uma solução. Não como algo certo, claro, mas como uma saída para uma vida de sofrimento. Só que quando a gente traz isso para o direito penal brasileiro, a análise muda um pouco. Aqui no Brasil, esse contexto não excluiria o crime, ou seja, juridicamente, continuaria sendo homicídio, mas ele pode influenciar na pena aplicada. E aí entra um ponto interessante do Código Penal, o artigo 66. E complementando sua fala, Fernanda, e a sua, Tainá, onde você fala que as mulheres naquela época não tinham voz, né? Eram esquecidas por conta de ser um vilarejo e as políticas públicas não funcionavam, não eram tão efetivas naquela época. Então, a Suzana, foi bem dito com Dani, então ela, vivenciando toda aquela situação e o sofrimento das outras mulheres, dos abusos, enfim, ela não matava diretamente, né? Mas ela ensinava, ela incentivava, ela fornecia o veneno, né, para que as outras amigas e mulheres ali que viviam aquela situação, ela ensinava. Então, a gente volta trazendo para a nossa realidade, para o nosso Código Penal. No artigo 29, ele fala que o partícipe é aquele que ajuda, não executa, não tem controle do crime, só colabora. Então, se a gente, vamos pensar assim, se a gente tirar a Suzana desse contexto, dessa história, o crime ele vai ser de fato executado, ele vai acontecer. Então, por essa razão, a gente verifica que ela pode ser considerada como partícipe, né? E assim, quem participa do crime, né, porque foi um crime de homicídio, ele vai responder. Como já foi julgado, as meninas vão falar aqui, né, posteriormente, mas assim, o crime, ela vai responder pelo crime, mas na medida da sua culpabilidade. No caso, ela não foi julgada no caso do livro, nesse caso em questão que a gente trouxe, porque ela tirou a própria vida. Mas se ela chegasse ao julgamento, não porque ela foi partícipe, ela não executava, mas ela ensinava, ela incentivava, fornecia, ela vai responder pelo caso, né? Ela iria responder pelo caso se fosse aqui no Brasil, na medida da sua culpabilidade, mas ela estaria também sendo julgada conforme os outros. Para contextualizar um pouco o caso e trazer também a questão da legítima defesa, mas antes de contextualizar mais um pouco da história na breve, né? Suzana apareceu no vilarejo, que é um vilarejo precário, onde a agricultura era um meio de vida, mas era muito precário. Ela surgiu em 1914 nesse vilarejo sem nenhuma informação. Era uma pessoa divorciada, certo? E dentro desse vilarejo não existiam médicos,
para ter acesso a esse vilarejo, era quilômetros de distância e a estrada precária. Então, os moradores não tinham meio de locomoção e nem os médicos. Então, Suzana chegou com seus conhecimentos, né, trazendo seus chás, seus remédios que curavam dores de cabeça, né. Então, ela, a partir de 1920, começou a ensinar a essas mulheres a praticar crimes, né, de forma que não deixasse vestígio, já que a aldeia era precária. Então, como não tinha médico, a polícia também não participava tanto da comunidade, ela ensinava a como elas se livrarem desses que elas consideravam peso para elas e praticaram esse crime. Hoje eu trago um pensamento na questão da legítima defesa aqui dentro do nosso Código Brasileiro, né? Que ele fala sobre que no artigo 25 fala que entende-se em legítima defesa quem usa moderadamente de meios necessários, repele injustiça e agressão, atual ou iminente a direito ou de outro, certo? Porém, eu trago um pensamento, assim, uma reflexão sobre essas mulheres, elas não faziam isso por gosto de matar, né? Elas faziam isso em ato de desespero. Então, essas mulheres, elas não viviam praticamente em violência permanente, né? Me pergunto se, de fato, o código, a gente pode discutir o Código Penal nessa questão, sobre se essas mulheres, de fato, elas não viviam dentro de um perigo iminente. Então, tendo como base esse perigo, elas usavam desse meio para poder agir conforme elas acreditavam em trazer paz para elas. E seguindo essa linha também da questão do código, a gente também pode trazer a questão da autoria coletiva e a associação criminosa, né? Porque era uma rede, o livro fala, né, que era uma rede de mulheres, né, uma líder, que era a Suzana, e aí a gente pode abordar o seguinte, o artigo 29, que é o concurso de pessoas, e o artigo 288, né, que é a associação criminosa, já que a Suzana, ela se juntavam com essas mulheres para poder matar seus respectivos maridos, filhos, sogro, ou quem quer que elas achassem que fosse inconveniente na vida delas ou algum tipo de problema, trouxesse algum tipo de transtorno, né, para a vida delas, dentro daquela realidade, né, daquele vilarejo, daquela situação precária que elas viviam. Exatamente. Como no direito, nós, além de estudarmos o código, os artigos, nós também estudamos os costumes, nós também estudamos as teorias. E como é um vilarejo isolado e mais de 20 pessoas, mais de 30 pessoas chegaram ao resultado que esperavam, que era o fator morte, nós podemos considerar aqui uma teoria geral do direito, que nós estudamos logo no início do curso de formação, que é a teoria da subcultura delinquente, quando o indivíduo comete um crime para se sentir parte daquele conjunto de pessoas. Do contexto social. O contexto social, aquele costume desse crime. Eu sei que minha vizinha pratica o crime, eu sei que ela teve um resultado, eu vou praticar também porque essa impunidade está pairando pelo ar da cidade, eu posso fazer isso. Então, nós podemos fazer uma alusão a essa teoria da subcultura. E também elas não se sentiam assassinas. Tem isso, elas sentiam que estavam só se livrando de um problema. Sim. Assassinato para elas tinha que envolver sangue, estaca, fogo. E não era isso que acontecia na cidade. Eu não afoguei meu marido, eu não esfaqueei eles, eu só envenenei. Foi uma morte. Ele dormiu, botei pra dormir. Uma delas ainda fala que dá uma resposta ao juiz, que o juiz pergunta, né, se ela, como que ela se sentia, se ela se sentia culpada ou não. Ela disse, não, doutor, eu não me sinto culpada não. Porque meu marido não era um homem bom. E desde que ele morreu, eu encontrei a paz. Então ela fala bem impactante. Ela não tinha essa visão de que estava assassinando, matando. Elas não tinham essa visão.
trazendo um pouco do contexto aqui que o colega falou, né? Sobre ela não ter essa política pública, de fato, até 1914, o meio de vinculação era bem precário. E dentro desse aldeia, então, que não tinha nem médico, era ainda muito mais precário. Então, ela sofria abusos psicológicos e físicos o tempo todo. Para métodos contraceptivos, elas usavam tampão de madeira. E os maridos a obrigavam a fazer aborto, até com penas de ganso, elas tentavam. E quando isso não ocorria, acontecia o feminicídio, o infanticídio, né? Ela esperava essa criança nascer para poder, porque era tão precário, os maridos mandavam tanto, não só como os maridos, também a família desses maridos mandavam tanto e também abusavam delas. Então elas partiam do princípio de vou me livrar disso para ter paz. E como não tinha política pública, ela não tinha apoio, proteção do governo, nada, então elas agiam como se não existisse um crime, mas sim uma liberdade. Elas criaram as próprias leis. Existe uma Se frase... uniram e criaram as próprias leis. Existe uma frase do psiquiatra que interrogou alguma das mulheres que chamava ela de bruxa. E eu ouvi recentemente uma frase chamando que não existe bruxas, existem mulheres livres. E eu acredito que era exatamente o que elas procuravam. Elas buscavam liberdade. Em muitos casos também, perante o Código Penal, no artigo 123, que fala do infanticídio, ele deixa lá bem específico que para ser infanticídio, você tem que estar no estado puerperal, né, que é um estado físico e psicológico. E em muitos dos casos, na maioria dos casos, o infanticídio ele não se enquadra nos casos de Naguireve. É homicídio mesmo. É homicídio, porque em muitos dos casos, né, a maioria dos casos era homicídio porque elas não estavam em estado puerperal ou era a parteira que praticava esses crimes. E era tão comum na época, porque não tinha esse apoio político e nem policial, que as crianças não passavam de 8 anos. A idade escolar. A idade escolar, porque os próprios pais, na dificuldade que tinha de ter uma boca a mais para alimentar, eles mesmos praticavam o crime. E a autoridade só fechava os olhos, porque já era comum naquela região isso. E trazendo para os dias atuais, né, a gente estava falando de uma cidade, de um vilarejo distante, mas hoje, em alguns distritos, em algumas cidades do interior, essa é uma realidade que eles vivem, onde políticas públicas não são efetivas, não chegam, água potável, saneamento básico, uma condição mínima é precária. Então, muitas mulheres hoje se calam, vivendo abusos e outros tipos de situações com os seus parceiros. E hoje a gente entende que... Entendi. E essa Pode se comparar com o caso do Naguireve, hoje de 2006, né? Como eles eram abandonados, tinha um abandono bem assim estampado na cara por parte do Estado. Hoje, no ano de 2026, no ano atual, é a mesma coisa. Mas a gente vê aí, são crianças, eu vi semana retrasada, se não me engano, uma reportagem, de uma criança de 13 anos dando à luz. uma criança, quando a Luísa é outra criança. A outra criança. E o que mais estarrecedor, para mim foi o mais estarrecedor dessa matéria, os comentários de pessoas, de mulheres discriminando, né? E falando que não quer estudar, tá vendo aí? Comentários nesse nível que você acaba se indignando mais, porque a falta de empatia, infelizmente hoje é o que mais a gente vê, a gente abre hoje uma rede social para pegar alguma matéria, você vai logo, por exemplo, eu vou logo para os comentários, porque se você pegar os comentários e olhar, a maioria é mulher. E dentro disso, eu trago até uma discussão assim, importante dentro do Código Penal, né, que se fala assim, até que ponto a gente analisa o caso só pela conduta isolada? E até quando a gente precisa olhar o contexto da violência que a pessoa está vivendo? Então, o Código Penal fala sobre a atual e iminente, sim. Aqui é homicídio, sim. Porém, é uma prática permanente, porque ela vivia ali. Então, a gente não vai somente analisar o crime de forma isolada. A gente tem que analisar um contexto, né, do que elas viviam. Porque se fosse colocar nos dias de hoje, seria o que as pessoas hoje chamam de sobrecarga materna, né?
a mãe que dá a luz, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança e tem um marido também para dar atenção. E ainda tem que pôr a aparência dela E na ainda sociedade. tem que voltar ao corpo magro, esbelto de antes em 3 meses. Então é uma cobrança em cima da mulher, sempre. Hoje existe um apoio um pouco maior, porque hoje as mulheres já têm um acesso a outras mulheres, né, que também passam pela mesma situação, acesso a psicólogo. Então, assim, tem uma rede médica mais avançada do que naquela época. Eu acho que talvez o que aquelas mulheres buscassem com a Suzana, talvez fosse até isso, né? Uma saída não tão drástica. Mas o que cabia naquele momento era aquilo, porque Era a única solução que Isso. Suzana tinha para dar. aquele momento. É Naquele tanto que momento, dentro porque do o Estado não dava. Não Quem deveria tinha dar, essa quem deveria opção, né? assistir, quem deveria fazer a prevenção, não fazia. Você vê, Daniela, a sua fala, eu me lembro do caso, que a denúncia foi em uma cidade vizinha, não foi dentro de Nagreve. Para você ver o estado, a escassez que eles viviam. O estado. Na Não verdade, tinha, lá não tinha. quando a denúncia chegou, uma carta foi depois de várias cartas que foram enviadas 20 para anos. não, várias cartas foram enviadas para poder ter a denúncia e o governo não dava a mínima, porque Nagreve era uma vila distante. E aí, quando a carta foi enviada, já não tinha quase nenhum homem na cidade. Já não tinha quase nenhum homem. Tiveram Foi que exonerar foi uma série de formas uma pra- sonoridade ali entre elas, delas se livrando de um problema. E quando eu entrei no crime continuado, no concurso de crimes, parando para analisar, eu peguei o código aqui, a gente dá para encaixar os dois. Tanto o concurso quanto o crime continuado. Dá pra gente encaixar o que aconteceu na greve nos dois. Tudo isso fora a tipificação principal, que é o crime de homicídio com seus qualificadores. Né? Motivo torpe e utilização de meio cruel. Uma das moças da cidade, que a gente estava debatendo antes aqui, ela matou o filho enfermo porque ela queria se dedicar ao novo casamento. Aí ela colocou a cama do filho no sol, lembrou que gostava da voz dele, pediu para ele cantar, ele cantou e morreu. E ela falou, eu vou sentir falta da voz dele. E aí ela casou com o prefeito não era nada daquilo, ela matou o prefeito também. Ela matou o prefeito, então elas se livravam do problema como se fosse beber uma água. Ah, eu vou beber uma água aqui que eu tô com sede. Então elas matavam os maridos, Não é morte, é um sono. botava pra dormir. Ah, meu marido hoje. O livro ele fala da sororidade letal, né? A gente hoje tenta ter essa sororidade, só que não letal. A gente busca ajuda. Que a gente busca ajuda. Antes exatamente. ela não tinha ajuda. E a única ajuda que ela tinha era a Suzana, que participava de tudo. E essa mesma Suzana foi a única culpada no momento. Ela não foi julgada, não conseguiu ser julgada porque ela se matou por falta de apoio dessa sororidade. Chamaram ela e Sim. aí ela voltou pra casa e ela falou, não, aqui vai dar... Não teve apoio das mulheres e clientes, então essa sororidade foi-se ao fim, se findou 6 meses, ela tirou a vida dela e todas as outras foram levadas ao tribunal. Muitas delas condenadas, muitas delas também absolvidas. Exatamente. Por falta de provas. Enquanto não for mudada esse pensamento de que mulher é posse, de que mulher é objeto e que nós homens podemos fazer qualquer coisa com nossas mulheres, com nossas esposas, nossos namorados, o que aconteceu na greve não vai mudar e vai continuar acontecendo até nós mudarmos nossos pensamentos e nossa cultura. Isso não tem como continuar acontecendo se não mudar a cabeça dos homens de hoje em dia e também a cabeça de algumas mulheres. Não é querendo culpar a vítima, mas também temos que ter esse pensamento de que vocês não são posses, vocês não dependem daquilo, não precisam estar naquela condição só porque tem a casa própria, porque tem ali o apoio financeiro. Hoje em dia tem muita política pública que ajuda as mulheres, tem a Casa da Mulher Brasileira, tem as legislações
estou aqui, digamos assim, no lugar de fala, em relação para a Alice, Volta que eu vi. a voz da vez. Seguindo isso que Samuel falou, né? Hoje a gente vê assim, mesmo a gente tendo várias escolhas para falar, para procurar ajuda, para gritar, né? Porque é uma dor nossa e só quem passa sabe. Muitas mulheres hoje se calam, sabe? É o medo do próprio julgamento de outra mulher, como o Bia falou, no caso da criança que teve outra criança. É o mesmo pensamento quando ela é agredida pelo marido, pelo pai, pelo irmão. Então é o medo da sociedade, é o medo de outras mulheres, é o medo do que vai acontecer depois da denúncia, depois da busca, sabe? Então hoje a gente ainda tem sim muitas mulheres que se calam, que não conseguem estar ali, dar a voz. E eu vejo que sempre quando tem uma que cresce na fama, esse caso aqui repercutiu, tem outra que consegue chegar e também dar a voz, sabe? Pra falar. Então. Encoraja, né? Isso, encoraja. Coragem. E acaba que virou uma cultura isso, né? Então não é um comportamento mais individual, mas passou a ser um comportamento coletivo entre todas as mulheres. E nós temos essa obrigação de acolher umas às outras, De não nos calar, né? de julgar menos, Isso. de acolher mais, né? De ser mais empática com a outra, de sentir mais a dor uma da outra e nos unir mais, porque é nós Por nós por mesmas. nós mesmos. E a equipe não sabe, mas eu escrevi um texto para poder finalizar o nosso podcast. E para finalizar todo esse debate, tudo que a gente trouxe aqui hoje, é importante dizer que o nosso grupo ele é majoritariamente composto por mulheres. Nós temos somente um homem entre nós. E mais do que falar sobre mulheres que matam, a gente quis trazer um caso que mostra que essa revolta, que muitas vezes parece exagerada, como se livrar de um problema, de um marido que bate, ela não nasceu agora. Ela atravessa países. Aconteceu lá na Hungria, mas pode acontecer no Brasil. Então atravessa países, séculos e corpos. De 1914 a 1929, aquelas mulheres viveram um terror. Tiveram seus corpos violados, seus direitos retirados, suas vozes silenciadas. O Estado virou as costas. E aqueles que deveriam protegê-las foi justamente quem as matou. E quando eu digo matou, não foi no sentido figurado, porque é assim que acontece. Os homens não matam só no momento final. Eles matam aos poucos. Matam na primeira ameaça ignorada. Matam quando a medida protetiva não chega. Matam quando a denúncia vira papel arquivado. Matam dentro de casa, no lugar que deveria ser seguro. E nós morremos de muitas formas antes de morrer de fato. A gente morre de medo. A gente morre na tentativa de agradar para sobreviver. Morremos quando aprendemos a andar olhando para trás. Morremos quando entendemos que estar viva não significa estar segura. Como estudante e futura operadora do direito, eu jamais vou dizer que um crime é necessário. O direito não pode ser isso. Mas, vindo de um país onde mulheres morrem todos os dias só por serem mulheres, talvez a pergunta não seja tão mais simples. De quanta violência uma mulher precisa para reagir? E de quanta violência uma sociedade precisa para enxergar? No Brasil, na última década, mais de 13.500 mulheres foram mortas por feminicídio, de acordo com o contei, com a pesquisa que eu fiz com o Bia. Mais de 1.000 mulheres por ano e mais de 3 por dia. E isso somente pelo que é divulgado. Na Bahia, uma mulher é morta a cada 4 dias e mais de 80% dos casos o agressor é alguém que ela conhecia. Em Salvador, só no primeiro semestre de 2025, 29 mulheres foram vítimas de feminicídio. E ainda assim a gente pergunta, mas por quê? Quantas de nós vão precisar morrer para que entendam que nós não somos um alvo? Precisamos chegar ao ponto de, na greve, de assassinar os nossos maridos, nossos pais, nossos namorados, nossos chefes, nossos filhos? Precisamos cansar de morrer para reagir? Durante o julgamento dessas mulheres, escreveram sobre elas. Em vez de bruxas, demônios e homicidas astutas, vemos apenas mulheres gentis, pobres, velhas e destruídas na bancada. A vida lhes deu pouca felicidade.
Entretanto, elas não mereciam nada melhor. E nos seus últimos momentos, elas entoaram seu canto fúnebre. Ai de mim, meu Deus. Mas a verdade é que esse lamento não ficou no passado. Ele continua. Para nós, mulheres, que nunca podemos simplesmente existir, que aos 1, 5, 15, 30, 50, 80 anos, não podemos sermos nós. Não importa a nossa idade. Nunca estamos completamente seguras. Para nós, que aprendemos desde cedo que viver já é um ato de defesa, a nossa vida, muitas vezes, já é esse lamento. Ai de mim, meu Deus. E esse texto eu fiz em memória de todas aquelas mulheres que não puderam continuar e ser. Ótimo estar aqui com vocês hoje. Até semana que vem, né? Não, semana que Não, vem. fala a verdade, se esse... Vai saindo uma de cada Pode vez. baixar. Não, uma de cada vez para eu poder fazer uma coisa bonitinha no final. Levanta você, meu Deus.